No Ação e Diversidade de hoje, você vai fazer um passeio turístico na cidade de Antônio Prado, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma das atividades que faz parte do projeto Pulando Janelas, que existe há 4 anos na cidade e que você conhece mais a partir de agora. O projeto começou com atividades desde o início de 2013, em todas as escolas da cidade. Palestras sobre a história do município, aulas de musicalidade e oficinas gastronômicas foram organizadas e oferecidas o ano inteiro. No episódio de hoje, o Ação e Diversidade acompanha a atividade com os estudantes do 9º ano da Escola Municipal Aparecida. Eles ficaram responsáveis por apresentar em grupo os pontos turísticos da cidade. Um trabalho escolar interdisciplinar desenvolvido com a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio e da Educação, Cultura e Desporto. É a valorização do patrimônio material e cultural, vivenciado na prática. O projeto Pulando Janelas, ele surgiu então da necessidade da preservação do patrimônio material e imaterial. Então, em parceria a Tua Serra, que é a Associação dos Municípios da Serra do Turismo, com a SIC do município e também a Prefeitura, baseado na experiência da matéria do IFAM, se criou então esse projeto para que a gente possa manter preservados os costumes, as tradições e o nosso patrimônio material, que são as nossas casas tombadas. Ele existe há 4 anos na cidade de Antônio Prado, mas ele já foi aplicado em outras cidades. Há quanto tempo que ele existe, então? Ele há 8 anos ele já está sendo aplicado, né? No momento são 10 municípios trabalhando essa mesma dinâmica e esse ano no nosso município a gente então mudou o foco, também trazendo a questão da qualificação profissional, porque nós estamos trabalhando com adolescentes que daqui a pouco já estarão no mercado de trabalho. Então a gente objetivou nas escolas, além da preservação do patrimônio histórico e cultural e material, também a questão de poder qualificá-los para já estarem atuando no mercado de trabalho e voltado ao turismo. Em 1910, Antônio Boquese mandou construir essa casa de madeira, com 2 pisos. O intuito de abrigar na parte de terra, ou mesmo trabalhar com ouro, prata e outros metais. Com o passar dos anos, a casa ficou para sua filha, Joana Boquese. Durante anos, ela manteve uma loja de comércios e objetos variados. Felipe, qual era a tua missão hoje? A minha missão era falar sobre a casa da Nene. Quando vim para cá, eu não sabia nada aqui dessas casas. Faz 7 anos que estou aqui, eu não sabia nada. Agora, nós comentando com os alunos na sala de aula, a gente está sabendo tudo sobre essas casas agora. E é bom porque sempre que eu trazer a mãe e pai, a gente sabe explicar para eles, que eles também não sabem. Paula, que importância esse projeto Pulando Janelas tem para o IFAM, para o Instituto? Esse projeto ele possibilita que as crianças envolvidas tenham um conhecimento maior sobre o patrimônio que Antônio Prado tem e cria uma cultura de educação patrimonial. Então, no que diz respeito às dificuldades de preservação, o próprio conhecimento histórico, a propagação disso para os próprios moradores e para turistas também. A importância de trabalhar as bases com as crianças é que tu vai criando essa consciência da preservação do patrimônio, enfim, patrimônio histórico, material e imaterial. Sempre é mais difícil mudar alguma coisa nas pessoas de mais idade, para que eles possam conhecer a história, né, conhecer o patrimônio e também trabalhar com o patrimônio histórico de Antônio Prado. Quando você começa a trabalhar com as crianças, fica muito mais fácil de eles compreenderem quando se tornarem adultos na questão de uma preservação de um patrimônio, da história, da cultura, das raízes. Prof. Rosane, que importância tem esse projeto na vida das crianças?
É um resgate da cultura do povo italiano, porque o primeiro trabalho que nós fizemos, esse já é o terceiro ano que nós estamos trabalhando em cima do município de Antônio Prado, a gente trabalhou o bairro Aparecida, que é o local onde é a nossa escola, e resgatamos um pouco do que era a cultura do bairro, inclusive as benzedeiras, como era a forma dos batizados. Neste bairro tem várias pessoas que trabalharam como parteiras também. Então foi o primeiro trabalho que deu todo um início para depois nós pegarmos o centro histórico e o resto do município. Acho que começou ali, dar importância para eles no conhecimento deles. Desde o início do ano, a gente vem se envolvendo com encontros entre professores, coordenação, e cada professor aí dentro da sala começou a desenvolver essas atividades. Mesmo sendo um professor coordenador, todos nós nos ajudamos a desenvolver as atividades. A gente se encontrava e ia fazendo trocas para ver como é que ia funcionando, o que estava dando certo, o que não estava dando certo, o que ia funcionando melhor, o que ia dando melhor com cada turma. E em parceria também com a Secretaria de Turismo. E esse projeto a gente já desenvolve na realidade há 3 anos. Só que, claro, com assuntos diferentes. Guia Mirim foi somente este ano. E o projeto, na verdade, ele existe, mas ele é focado justamente na questão da preservação, da valorização da cultura. E por que isso é importante para os jovens já saber isso? Nós temos um patrimônio tombado a partir da década de 80 e de lá para cá a gente entende que o nosso maior bem é esse patrimônio tombado. Algum desse patrimônio material estão se perdendo, como o artesanato, o próprio moinho. Nós não temos o pessoal que vai manter esse trabalho, então é importante que o jovem se sinta pertencente e tenha isso como dele. Então é importante que eles estejam trabalhando a questão da cultura e da preservação. Então, nada como através do conhecimento eles se sentirem parte dessa história. E o fato de tu valorizar e entender a história, por exemplo, da Casa do Artesanato, isso muda no quê? Bom, muda bastante porque a gente aprende a dar valor, né? Porque pessoas passaram por ali e ensinaram pessoas que agora podem estar ensinando outras pessoas. Então, isso é legal, porque tem daí como passar, né? Então... E também trabalha a história de um povo, a identidade, não é mesmo? Isso, a identidade, como eles vieram, né? O que eles precisaram fazer. É legal aprender, porque a gente acaba dando mais valor a isso, né? O que a gente tem. As casas, por exemplo, de Antônio Prado, que hoje são preservadas, elas te dão a ligação da memória, da vida, né, da história que foi construída por outras pessoas e que nós podemos hoje ter acesso. Assim, ela se dá em outros aspectos, nos documentos, né, audiovisual, tudo que tu fizer nesse contexto que preserve a memória, você está preservando a identidade também do seu povo. O passeio turístico de hoje tem o seguinte roteiro: conhecer as histórias da Igreja Matriz, visitar a casa da Dona Zilba, que foi a primeira casa tombada na cidade, passar pelo Centro Histórico, depois pela Gruta Natural e pela Ferraria do Marcílio e ir até a Cascata da Usina, que é o antigo moinho da cidade. Este moinho aqui há 130 anos, só que não é esse legítimo. Esse legítimo, quando o sogro veio aqui, tinha 3 donos antes. E aqueles 3 donos lá, o último foi o Simeone, que vendeu para o sogro, porque o primeiro o Rio levou embora. Então o sogro veio, construiu esse aqui, ele pegou um casarão usado e construiu esse há 100 anos, mais ou menos é por ali. É tudo movido a água. Ele comprou o casarão antigo, que esse casarão aqui tem mais de 300 anos. É um casarão que era um atacado antigamente. E compraram e trouxeram para cá. Quando que ele construiu esse aqui, então construiu de trigo também. A gente moía trigo, descascava arroz. O que a senhora pensa a respeito desses alunos que vêm aqui para conhecer o moinho? Por que é importante conhecer? Que eles não... Amanhã ou depois não vai mais existir isso aqui. E é uma memória viva, na verdade, né? É memória da família da senhora, né? Da família do meu Francescato, do meu falecido marido. Mas a maioria, 48 anos que estou aqui, é sempre
Dia e noite, se por acaso tenho água, a gente até de noite trabalha. Como é que funciona? As pessoas deixam o milho para a senhora? Eles vêm aqui, que nem hoje de manhã, trouxeram o milho aqui e agora na volta eles pegam a farinha, ou senão me traz uns dias antes e depois eles vêm buscar, ou senão eles me ligam. Ele me liga e diz, olha, tal dia veio buscar a farinha, vou lá no moinho, é assim que funciona. Por que é importante saber a história desse moinho? Porque senão vai acabar, daí ninguém mais vai ficar sabendo, daí vai acabar com a história do Antônio Prado também, né? Coisas que a gente não sabia, a gente ficou sabendo trabalhando nisso, coisas que eu nunca imaginei aconteceram. O que por exemplo? Que nem... Eu não sabia, eu nem conhecia esse moinho, para começar. A gente veio a primeira vez com a escola, nossa, eu fiquei olhando tudo, né? Porque eu nem sabia que existia isso aqui. E tu imaginava que que é no moinho que se faz a farinha? Porque às vezes a gente só pega no mercado pronta, né? E nem imagina como é que é feito. Eu nem sabia como é que fazia. Foi chegando aqui que ela foi explicando e aí eu fiquei sabendo. E o Guia Mirim consiste no fato de visitar os pontos turísticos da cidade? Isso, é fazer com que eles tomem conhecimento do patrimônio histórico do nosso município, já que às vezes parece que por morar na cidade a gente acredita que eles já têm um conhecimento. E na realidade muitos dos alunos, eles sabem que tem as casas tombadas, mas eles não conhecem a história delas. Quer dizer, não conheciam, hoje eles já conhecem. Esse projeto foi no ano de 2007. A gente conversou com a direção da entidade, com o sindicato, com a direção executiva, e a gente pensava em alguma coisa para aproximar o sindicato da comunidade. Então, qual maneira seria? A gente optou por conversar com a direção dos colégios de bairros e levar o sindicato. Na época ele não era sindicato na comunidade, era sindicato nos bairros. Então a gente fazia diversas ações sociais nas escolas, tentando sempre aproximar o sindicato. Como é fim de semana, o trabalhador trabalha a semana toda dentro da fábrica, a intenção é de aproximar, de o sindicato estar presente na comunidade, no colégio, que aí o filho do trabalhador está lá junto e os pais também podem usufruir de alguns serviços que a gente preza, como atendimento jurídico, odontológico, atendimento médico. Tem o pessoal do próprio Cine, o pessoal do corte de cabelo. Nós temos a questão dos brinquedos para as crianças, diversos brinquedos, jogos, o campeonato de futebol, tanto masculino quanto feminino. E isso é muito positivo, porque tu insere na sociedade a questão do sindicato estar presente lá. E é importante tu poder promover um sábado assim diferente lá na comunidade. Lá o sindicato não atende só o filho do trabalhador metalúrgico, e sim do comerciário, do rodoviário, de todos os setores. A gente não diferencia essa questão, porque é uma questão mais seria de o sindicato dar um atendimento a todos. A procura é grande, não só da nossa categoria. Tem muita gente que não conhece, que não sabe para que realmente serve o sindicato. Então a gente lá tem palestras, a gente sempre está conversando, a direção sempre está presente também lá. Os diretores do sindicato se fazem presente, conversam com quem tem alguma dúvida, esclarece, e esses trabalhadores começam a vir procurar o sindicato, conhecer sua categoria. Por um novo mundo, a gente luta por mais igualdade social, com mais valorização do trabalho, com a questão assim que o trabalhador se sinta bem representado, que ele tenha mais garantidos seus postos de trabalho. Você continua assistindo o programa Ação e Diversidade. Hoje viemos até Antônio Prado para compreender como adolescentes preservam a identidade e a cultura de um povo. Há 4 anos acontece o projeto Pulando Janelas,
que é uma série de atividades promovidas pelas Secretarias Municipais do Turismo e Comércio e da Educação, Cultura e Desporto, com a parceria da SIC, Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agropecuária da cidade, que buscam a conscientização de crianças e adolescentes para a valorização dos patrimônios históricos, materiais e imateriais. No Ação e Diversidade de hoje, você continua acompanhando o passeio turístico, organizado pela Escola Municipal Aparecida. Cada grupo de alunos ficou responsável por pesquisar sobre os pontos turísticos do município. Por que tem que ter essa consciência da identidade do povo? A memória que te dá identidade. Sempre quando você trabalha com a memória, assim como os pesquisadores Ivan Isqueiro diz que a memória que nos dá identidade. Então você recupera a memória, você está trabalhando a identidade do seu local. Quando tem essa questão da pichação, da não preservação, por que acontece isso? Por que tem povos que não têm consciência ou não querem ter consciência do que é seu mesmo? Nós infelizmente, a cidade de Antônio Prado também convive nesse mundo contemporâneo com esses tipos de vandalismo. Talvez falta trabalhar mais exatamente esse tipo de projeto, lá nas bases, para que o cidadão venha desde lá entendendo o processo, a importância de preservar e não ter esse tipo de atitude, né? O envolvimento e o pertencimento ao lugar é um dos fatores que mudam essa atitude. E por que tu acha que tem gente que não preserva? Por exemplo, tem tantos casos que a gente vê do pessoal pichando os patrimônios históricos. Por que tu acha que falta essa valorização? E o pessoal picha e faz vandalismo? Eu não sei por que eles fazem isso, porque é muito lindo olhar e ter as casas ainda há muito tempo. Daí fazer essas besteiras nas casas. O que falta para que eles tenham esse olhar de achar, por exemplo, a casa bonita ao invés de pichar? É bom preservar. Porque bastante gente vai vir aí ver na cidade e a cidade pode crescer mais, crescer bastante, porque se a gente destruir, pichar e coisas, ninguém vai querer vir aqui para ver as coisas escritas na parede e coisas, eles querem ver como tá, como sempre ficou. Por que tu acha que as pessoas não conseguem, ou quem sabe elas não valorizam isso? Eu acredito que vai desde quando elas são pequenas, né? Que através da educação delas. Como eu disse, se eu aprender, eu vou ter o que passar para os meus filhos. Então, talvez os pais dessas pessoas que costumam fazer pichação e vandalismo não tenham cultura e não passaram isso para os filhos. Então, eles acabam fazendo isso e não valorizando o que eles têm. Todos nós temos uma história, né? E a gente começa trabalhando a história do próprio aluno, né? Para eles entenderem o que é a história. É importante nós termos a nossa história e a nossa história do local onde nós moramos. Porque o lugar, principalmente, nós temos referência. Onde nós moramos, é nosso território, nós podemos falar isso, né, com vontade, com disposição, e se nós conhecermos, nós temos como divulgar melhor o nosso município, né? Paula, por que é importante a preservação de uma memória de um povo? Na verdade, a gente tem a representação da história, né, de um período muito difícil. A importância de Antônio Prado é porque foi o primeiro núcleo de colonização tombado, que não é a cultura portuguesa no Brasil, então é uma cultura de minoria, representa a imigração italiana e quer levar isso adiante e mostrar como foi toda essa conquista, mostrando para as próximas gerações como foi o processo de colonização, o que representou tudo isso, o que representou Antônio Prado para a região e a importância que tem isso no sentido que na região não temos mais manifestações como a nossa, né? Então nós temos esse patrimônio todo conservado. Crianças e adolescentes do 6º até o 9º ano da escola participam das atividades promovidas pelo projeto. As disciplinas de matemática, português, história e religião se uniram e desenvolveram o projeto de maneira didática e criativa. A disciplina de português, na realidade, foi a que engajou todas as outras, foi a que juntou todas as outras, foi a que fez a produção dos textos, foi a que, através das pesquisas dos outros textos, juntou e aí que deu a culminância, na realidade, do contexto final
para que eles pudessem produzir o que eles aprenderam na geografia, o que eles construíram na matemática, o que eles aprenderam a partir das palestras, os resumos que eles fizeram, do como eles poriam no papel, de que forma. Então, o português ele trabalhou dessa forma. O foco principal que nós trabalhamos foi o resgate da história do município de Antônio Prado, foi a religiosidade, os caminhos da fé. A gente fez várias maquetes em cima da religiosidade, inclusive uma está na escola, de todos os capitéis. Que é a questão, né, de cada capitel representa uma capela do nosso município de Antônio Prado e também a igreja e a gruta. E também a questão do moinho, ficou este moinho aqui, nós fizemos uma comparação com 1930 e agora. Então nós colocamos os dois moinhos para ver o que foi a tecnologia que se usa daí o passado e o presente, né? Como é que elas dividiam os trabalhos assim? Foi dividido tudo em grupo. Cada grupo tinha que procurar uma coisa, que nem eu fui responsável pelo moinho, a gente fez a maquete, tudo, daí a gente veio ver como é que era, a gente foi de tarde, fez tudo a maquete, demorou um tempo para fazer tudo o trabalho, as professoras estavam sempre lá para ajudar quando precisava, era só pedir. A gente é a nova geração no caso, então é legal a gente manter isso entre nós e para os nossos futuros filhos, né? Então é legal, é bastante legal, porque se a gente souber, nossos filhos vão saber. Se a gente não se interessar por uma cultura diferente, não vai ter o que passar para os nossos filhos. Todo o povo tem que preservar o que é seu. Se nós não preservarmos o que é nosso, ninguém vai preservar. Se a gente não se ama, se a gente não ama o que é nosso, se a gente não ama o que tem, quem vem de fora não vai amar. E se a gente não, como a gente está aqui no moinho, né? Se a gente não amar, se a dona Catarina que está aqui, ela não cuidar, se os filhos dela não tomarem gosto por isso e não derem continuidade, isso vai se acabar. Como muitas outras coisas que tinham e acabaram. As casas tombadas, se não tiver alguém que tomar, vamos dizer assim, tomar a frente e cuidar de seu patrimônio, cuidar do seu embelezamento, cuidar de tudo, vai se acabar. E aí vai se acabar com a história de um povo.